Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou ler um versículo da Bíblia. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmos 32, 10. Amém. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Aparecido Donizete Frias. Ilson Mazali. João Ricardo Nonato Parra, aqui presente. José Messias Fagundes de Almeida. Luiz Fernandes Tec. Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Marcos Leandro Lorenzetti. Valdeci Pessan. Havendo número legal, esta presidência dá por aberta a presente sessão. Pelos trabalhos de hoje, mereça a casa, mereçam os senhores vereadores o respeito do povo e as bênçãos de Deus. Esta presidência consulta os senhores vereadores quanto à dispensa da leitura da ata da 62ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de maio, próximo passado, uma vez que cópia da mesma foi distribuída com antecedência aos senhores vereadores. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Dispensada a leitura da mesma e declarada aprovada. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente sem votação. Indicação número 21/2020. Considerando que estamos atravessando por uma das maiores crises mundiais, tanto de saúde quanto financeira, decorrente da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus Covid-19. Considerando ainda que, acatando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, e a determinação do Governo do Estado de São Paulo, o nosso município, bem como todos os municípios do Estado, determinou o afastamento de todos os servidores municipais que se enquadravam no grupo de risco do Covid-19. Considerando também que, conforme dispõe o artigo 3º da Lei Municipal 2160, de 15 de dezembro de 2016, o agente público que durante o mês de competência se ausentar por motivo de afastamento ou licença não tem direito ao vale alimentação. Considerando finalmente que no grupo de servidores afastados existem pessoas com idades avançadas e ou com doenças crônicas que dependem do vale alimentação para complementar sua renda, porém, de acordo com o dispositivo da lei supracitada, não estão recebendo desde o momento em que foram afastados. Isso posto, indicamos na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude, juntamente com o setor competente da municipalidade, a possibilidade de não descontar o auxílio alimentação dos servidores municipais que se encontram licenciados, por fazerem parte do grupo de risco do Covid-19, pagando-se, inclusive, retroativamente, os meses que já foram descontados. Indicamos ainda que seja pago retroativamente o vale alimentação daqueles que tiraram, no período da pandemia, férias e licença-prêmio. Plenário vereador José Araújo Filho, 27 de maio de 2020, João Ricardo Nonato Parra, Adelmir Ferrari, Ilson Mazali, Luiz Fernandes Tec, vereador. Indicação número 23/2020. Indico na forma regimental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a reiteração das indicações número 81/2019 e 07/2020, ambas de autoria deste vereador, nas quais solicito que seja determinado urgentemente ao setor competente da municipalidade a realização de serviço de tapa-buracos nas ruas Brasil e Alagoas. Plenário vereador José Araújo Filho, 8 de junho de 2020, e Ilson Mazali, vereador. Justificativa. A referida se faz necessária em atendimento aos reclames dos moradores das vias supracitadas, que constantemente relatam que ambas se encontram em péssimo estado de conservação e que, devido aos buracos existentes nas vias, acontecem acidentes ocasionalmente, gerando assim um alto risco aos motoristas e aos transuentes, bem como ocasiona prejuízo aos donos de automóveis devido à quebra de peças. Indicação número 24/2020. Indico na forma regimental, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que determina ao setor competente da municipalidade a construção de 2 lombadas, uma em frente à Igreja Batista dessa cidade e outra acima do cruzamento da rua Deputado Castro de Carvalho com a Avenida São João. Plenário vereador José Araújo Filho, 8 de junho de 2020, e Ilson Mazali, vereador. A solicitação de uma das lombadas se justifica, haja vista a necessidade de garantir maior segurança aos frequentadores da referida igreja, uma vez que a referida via possui um alto fluxo de veículos e muitos deles transitam em alta velocidade, sendo assim necessária a implantação da lombada para reduzir a velocidade dos mesmos, impedindo assim que ocorram acidentes envolvendo automóveis e transuentes. Já a necessidade da instalação da outra lombada se justifica, pois o trecho supracitado é íngreme e os condutores, ao passar pelo local, imprimem velocidade acima do permitido, motivo esse que já foi responsável por vários acidentes com vítimas fatais.
Indicação 25/2020. Indico na forma regimental a reiteração da indicação número 14/2020 de autoria deste vereador, no qual solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade que seja instalada uma lombada na vicinal Prefeito Coitiro Sato, antes do cruzamento com a estrada municipal PBU 347, que liga a cidade ao bairro São José, no sentido Mirandópolis-Pacaembu. Plenário vereador José Araújo Filho, 8 de junho de 2020, e Uso Mazali, vereador. A solicitação se justifica uma vez que no referido local da vicinal supracitada existe uma baixada onde os veículos transitam em alta velocidade, tornando-se um local propício para o acontecimento de acidentes, havendo, portanto, a urgente necessidade da colocação de um obstáculo no local. Indicação número 26/2020. Considerando que estamos atravessando por uma das maiores crises mundial devido à pandemia do coronavírus e que a educação foi um dos setores mais impactados por essa crise e ainda vem sofrendo danos consideráveis que vão levar anos para serem reparados. Considerando ainda que o setor de educação vem trabalhando diariamente com o objetivo de diminuir os efeitos da pandemia na educação de nossos alunos, através do sistema de educação à distância, pelo qual os professores continuam o ensino de forma louvável. Considerando também que, conforme dispõe o artigo 3º da Lei Municipal 2160, de 15 de dezembro de 2016, não terá direito ao vale alimentação os agentes públicos que, a seu pedido ou não, durante o mês de competência, se ausentar por motivo de faltas justificadas ou injustificadas, decorrentes dos afastamentos ou licenças previstos no artigo 61, 62 e 120 da Lei Complementar 010/96, Lei Complementar 56/2011 e artigo 13 e 15 da Lei Complementar 69/2014, e nos recessos escolares constantes dos artigos 88 a 92 da Lei Complementar número 50/2010, artigos 392 a 392C e a 395, 472 a 473 e 543 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, observada a proporcionalidade prevista no parágrafo 5º deste artigo, com exceção das compensadas por serviços extraordinariamente trabalhados. Considerando finalmente que, atualmente, não vem sendo pago o vale alimentação aos professores municipais, porém, como se pode observar no artigo citado acima, há motivação nenhuma para o não pagamento seja efetuado, sendo que os mesmos estão trabalhando remotamente, com carga horária até mesmo superior do que o usual, devido ao desafio que é a elaboração de um novo plano pedagógico, uma vez que, além de ter que ensinar aos alunos à distância, há também a prestação de assessoria aos pais e alunos na forma em que cada atividade deve ser trabalhada. Isso posto, indicamos na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude, juntamente com o setor competente da municipalidade, a retomada imediata do pagamento do vale alimentação aos professores municipais, bem como seja efetuado também o pagamento do vale alimentação de forma retroativa desde o momento em que foram retomadas as atividades escolares por ensino à distância. Plenário vereador José Araújo Filho, 10 de junho de 2020, João Ricardo Nonato Parra, Adelmir Ferrari, Ilso Mazali, Luiz Fernandes Tec, vereadores. Indicação número 27/2020. Considerando que atualmente estamos enfrentando uma das maiores crises mundiais da história da humanidade em decorrência da pandemia do coronavírus. Considerando que os profissionais da saúde integram a linha de frente ao combate e este vírus e estão constantemente sujeitos a serem contaminados devido ao contato direto com pessoas infectadas. Considerando também que, devido a essa disposição dos servidores do setor de saúde, é justa e necessária alguma forma de compensação a todos os esforços que esses profissionais têm demonstrado e suportado, sendo que vários municípios da nossa região já concederam alguma forma de compensação financeira aos profissionais da saúde como forma de incentivo. Isto posto, indico na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude juntamente com o setor competente da municipalidade uma forma de conceder, durante esse período de pandemia, uma compensação financeira como forma de incentivo e gratidão a todos os profissionais do setor de saúde do nosso município pelos motivos acima citados. Plenário vereador José Araújo Filho, 10 de junho de 2020, Luzia José dos Santos Vecchiati, vereadora. Solicito ao vereador João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, para que proceda a leitura das matérias destinadas ao expediente com votação. Requerimento número 44/2020. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que esta casa envie ofício com votos de pesar aos familiares do senhor Antônio Dantas, pelo seu falecimento ocorrido no último dia 5 desse mês. Plenário vereador José Araújo Filho, 5 de junho de 2020, Aparecido Donizete Frias, requerimento assinado por todos os vereadores dessa casa, e peço a licença para a senhora presidente para, com todo respeito a todos os demais, mas a gente, toda a sessão, tem os requerimentos de pesar aos falecidos da nossa cidade. Ultimamente tem sido muitos, lamentavelmente, mas esse em especial era um companheiro de trabalho e acompanhei toda a luta dele pelo período que ficou internado e realmente ficamos todos muito consternados. E modéstia à parte para ler aqui, é até difícil para fazer essa leitura, mas tenho certeza também que está num lugar muito bom
e que Deus o tenha, companheiro de longa data de trabalho, Antônio Dantas. Nossa eterna gratidão. Requerimento 43/2020. Requeiro na forma regimental, ouvido do outro plenário, que essa casa envie ofício com votos de pesar aos familiares da senhora Custódia Gomes pelo seu falecimento ocorrido em 1º de junho do corrente. Plenário, vereador José Araújo Filho, 1º de junho de 2020, Valdeci Pessan, vereador. Requerimento assinado por todos os vereadores dessa casa. Só cá. Projeto de lei número 5/2020 do Executivo institui o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Mensagem do projeto de lei número 02/2020 do Legislativo, Pacaembu, 5 de junho de 2020, senhores vereadores. Essa mesa diretora, obediente à regra estabelecida no artigo 29, inciso 6º da Carta Magna e correspondente disposição no artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, é instada a fixar, nesta oportunidade, através do presente projeto de lei, os valores dos subsídios a serem pagos mensalmente em parcela única para os titulares dos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais durante o quadriênio de 2021 a 2024. A fixação dos valores dos subsídios para mandato vindouro, mantendo-se sem qualquer alteração os valores obtidos da última revisão geral anual, feita através da Lei 2.238, de 29 de janeiro de 2020. Resulta do consenso havido entre as diversas bancadas dessa Casa Legislativa, tendo em vista a situação da calamidade pública enfrentada não só no município, como também em nível nacional e mundial, mesmo porque já está em pleno vigor as normas restritivas da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Covid-19, alterando a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, especialmente em seu artigo 8º, nesses termos. Artigo 8º. Na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou do órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Após esse período proibitivo acima citado, ou conforme resultado de eventual alteração dessa legislação federal, poderá ou deverá, conforme o caso, ou então o prefeito proceder à revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, considerando-se que o seu subsídio é o teto remuneratório municipal, não podendo ficar estagnado diante de um possível crescimento inflacionário. Assim sendo, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei que constitui, antes de tudo, um dever institucional desse legislativo, ao qual compete com exclusividade a fixação dos subsídios de todos os agentes políticos municipais que comporão o próximo mandato à legislatura, não nos cabendo, portanto, omitirmos-nos diante de tal relevante interesse público aqui tutelado, por mais inoportuno que possa parecer o momento em que nos encontramos. Luzia José dos Santos Vecchiati, presidente dessa casa, João Ricardo Nato Parra, primeiro secretário, e o Marcos Leandro Leonesete, segundo secretário. Projeto de lei número 02/2020 do Legislativo fixa os subsídios dos cargos de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o quadriênio de 2021 a 2024, mantendo os valores atuais, dando outras providências. Maciel do Carmo Copas, prefeito municipal de Pacaembu, nos termos do artigo 116 da Lei 1.200, de 2 de abril de 1990, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os subsídios no mensais dos agentes políticos do Executivo Municipal a serem pagos em parcela única nos termos constitucionais ficam mantidos para o quadriênio de 2021 a 2024, com os valores resultantes da revisão geral feita através da Lei 2.238, de 29 de janeiro de 2020, como segue: 15.032 centavos com 74 centavos para o cargo de prefeito do município de Pacaembu, 2.611 com 53 centavos para o cargo de vice-prefeito do município de Pacaembu,
4.235 com 42 centavos para os titulares dos cargos de secretário municipal. Artigo 2º. Os valores dos subsídios fixados nessa lei serão revistos anualmente, sem distinção de índice e na mesma database fixada em lei para a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Executivo Municipal, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e artigo 112 da Lei Orgânica do Município, observando o limite proibitivo estabelecido no artigo 8º e no que couber as demais normas da Lei Complementar Federal número 173 e 27 de maio de 2020. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário. Pacaembu, 5 de junho de 2020. Luzia José dos Santos Vecchiati, presidente dessa casa. João Ricardo Nonato Parra, primeiro secretário, e Marcos Leandro Lorenzetti, segundo secretário. Solicito ao vereador João... Tem mais um? Qual que é esse? Esse é da... Não está aqui. É dos vereadores. Ah, tá. Mensagem do projeto Resolução 01/2020, Pacaembu, 4 de junho de 2020, senhores vereadores. Em anexo, submetemos à alta deliberação dessa colenda da Casa Legislativa o projeto de resolução em epígrafe que dispõe sobre a fixação dos valores dos subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara para a legislatura 2021-2024, dando outras providências. Cumpre destacar, antes de tudo, que o objeto primordial da presente resolução é a fixação do valor dos subsídios para os vereadores que comporão a próxima Câmara, ou seja, na legislatura 2021-2024, que deve ser feito ainda neste primeiro semestre do último ano dessa legislatura, conforme estabelece o artigo 108 da Lei Orgânica do Município, em harmonia com a regra superior do artigo 29, inciso 6º da Constituição Federal. Destaca-se outro sim que os valores ora fixados não sofrerão qualquer alteração, reajuste ou revisão durante os 4 anos que comporão a próxima legislatura, 2021-2024, segundo a recente interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange a possibilidade de revisão anual dos subsídios de vereadores, considerando que aquela regra prevista no artigo 37, incisos 10 da Constituição Federal, no sentido de que os subsídios de que tratam o artigo 4º, o caput 4º do artigo 39, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Não se aplica aos agentes políticos do Legislativo, em razão da regra de anterioridade e impessoalidade fixadas no artigo 29, inciso 6º, da mesma Carta Magna, que diz: o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, não sendo lícito, portanto, que os vereadores, deputados e senadores alterarem os valores dos próprios subsídios durante o seu mandato, legislando em causa própria, ainda que seja apenas para ajustar os valores dos subsídios aos índices inflacionários oficiais. Pois bem, polêmicas à parte, essa mesa diretora seguiu a orientação expressa do Tribunal de Contas do Estado nos apontamentos feitos nos exames das contas do exercício anteriores, a fim de evitar eventuais transtornos aos nobres pares, tais como a imposição da devolução de valores considerados excedentes por parte do Tribunal de Contas do Estado e ou Judiciário. No que tange aos valores fixados nessa resolução, como resultado do consenso da maioria dos membros dessa Casa, manteve-se nesse projeto sem qualquer alteração os valores fixados na Lei 2.177 de 18 de janeiro de 2018, levando-se em consideração a dramática situação econômica enfrentada não só nesse país, mas em todo o mundo em razão da pandemia do Covid-19, atingindo a maioria dos cidadãos comuns, especialmente no setor privado, de tal modo que até por uma questão de respeito e solidariedade para os nossos concidadãos, não poderíamos vislumbrar outra alternativa que não a manutenção, pelo menos, dos valores atuais para os próximos 4 anos. Mesmo porque já está em pleno vigor as normas restritivas da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV, Covid-19, alterando a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, especialmente em seu artigo 8º, nesses termos. Artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de:
Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou em determinação legal anterior à calamidade pública. Finalmente, cumpre esclarecer que a inclusão de faltas às sessões ordinárias em razão de acompanhamento de viagem promovida e custeada pelo Poder Executivo ou em qualquer caso que esteja fora das hipóteses autorizadas em lei e sem prévio e regular processo de adiantamento de custeio pelo Poder Legislativo, do conceito de ausência injustificada para fins de desconto de 50% do valor dos subsídios. Apenas segue a regra já estabelecida na Resolução Administrativa 03/2020, de 13 de março de 2020, concebida a partir de uma recomendação expressa do Ministério Público protocolada nessa Casa em 13 de fevereiro do corrente ano, a fim de evitar maiores transtornos a vereadores da atual legislatura e também da vindoura. Por último, esclareça-se que há necessidade de uma melhor regulação no que tange a questão de custeio de viagens dos vereadores, presidente da Câmara e servidores, como também de diversas outras matérias legislativas, como ficou demonstrado acima, no que tange a revisão geral dos subsídios, as quais deverão ser objetos de projetos de lei, resolução ou emenda, conforme o caso, a serem propostos ainda nesta ou na próxima legislatura. Assim sendo, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de resolução, que constitui, antes de tudo, um dever inconstitucional desse legislativo, ao qual compete com exclusividade a fixação dos subsídios de todos os agentes políticos municipais que comporão o próximo mandato legislatura, não nos cabendo, portanto, omitirmos-nos diante de tão relevante interesse público aqui tutelado, por mais inoportuno que possa parecer o momento em que nos encontramos. Atenciosamente, Luzia José dos Santos Vicchiati, presidente dessa Casa de Leis, João Ricardo Donato Parra, primeiro secretário, Marcos Leandro Lorenzetti, segundo secretário. Projeto de resolução número 01/2020 do Legislativo fixa os valores dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara para a legislatura 2021-2024, mantendo os valores atuais e da outras providências. Luzia José dos Santos Vicchiati, presidente da Câmara Municipal de Pacaembu, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Os subsídios mensais dos agentes políticos da Câmara Municipal de Pacaembu, a serem pagos em parcela única nos termos constitucionais, ficam mantidos para a legislatura de 2021 a 2024, com os valores resultantes da revisão geral feita através da Lei 2.177, de 18 de janeiro de 2018, como segue: R$ 2.661,36 para o cargo de vereador, R$ 5.322,69 para o cargo de presidente da Câmara, já incluindo o valor fixado no inciso 1º para o exercício da vereança. Parágrafo 1º. Para os fins de remuneração estabelecida neste artigo e demais efeitos de direito, considerar-se ao efetivo exercício o vereador que tenha obtido licença nos termos do artigo 113, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 2º. A ausência injustificada a qualquer sessão ordinária acarretará ao vereador faltoso o desconto automático de 50% do valor do subsídio do mês respectivo a cada falta cometida. Parágrafo 3º. Considera-se a ausência injustificada para fins de desconto previsto no parágrafo 2º a falta do vereador à sessão ordinária em razão de acompanhamento de viagem promovida e custeada pelo Poder Executivo, ou em qualquer caso que esteja fora das hipóteses autorizadas em lei e sem prévio e regular processo de adiantamento de custeio pelo Poder Legislativo, consoante a Resolução Administrativa número 03/2020, de 13 de março de 2020. Parágrafo 4º. Ressalvadas as hipóteses excludentes previstas no parágrafo 2º e 3º, o presidente da Câmara, diante da justificativa escrita e devidamente comprovada pelo vereador ausente, abonará, se for o caso, a falta respectiva para todos os efeitos de direito. Artigo 2º. Os valores dos subsídios fixados nessa resolução não sofrerão qualquer alteração, reajuste ou revisão durante o quadriênio de vigência dessa resolução, 2021 a 2024. Artigo 3º. O suplente em exercício por vaga de vereador licenciado receberá, por cada sessão ordinária em que comparecer, o correspondente a 30% do valor do subsídio fixado para o cargo de vereador. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Pacaembu, 4 de junho de 2020. Luzia José dos Santos Vicchiati, presidente dessa Casa de Leis. João Ricardo Donato Parra, primeiro secretário. Marcos Leandro Lorenzetti, segundo secretário. Solicito ao vereador João Ricardo Donato Parra, primeiro secretário, para que proceda a nova verificação de frequência dos senhores vereadores. Adelmir Ferrari. Aparecido Donizete Frias. Ilso Mazali. João Ricardo Donato Parra. Aqui presente. José Messias Fagundes de Almeida. Luiz Fernando Steck.
Luzia José dos Santos Vecchiati. Presente. Marcos Leandro Lorenzetti. E Valdeci Pessan. Havendo quórum para as votações, esta presidência dá por aberta a ordem do dia. Esta presidência consulta os senhores vereadores se o projeto de lei número 202 de 2020 e projeto de resolução número 01 de 2020, ambos do Legislativo, devam ser declarados matérias de deliberações e dados à ordem do dia. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Matérias declaradas deliberativas. Em segunda discussão do projeto de lei número 5 de 2020 do Legislativo. Do Executivo. Desculpa. Em segunda votação do projeto de lei número 5 de 2020 do Executivo. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, queira levantar-se. Declarado aprovado. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que não submeterá em discussão e votação os requerimentos números 43 e 44, uma vez que os mesmos foram subscritos por todos. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, esta presidência comunica aos senhores vereadores que não concederá a palavra livre em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 6º do ato da mesa número 3, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos necessários à prevenção à infecção e à propagação do vírus Covid-19 ou coronavírus. Esta presidência comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de junho do corrente. Finalizando, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Boa noite, muito obrigado.